Olha, o discurso está sendo há poucos minutos, né? Por acaso eu escutei uma parte do discurso antes de entrar aqui. Eu acho que ele não trouxe nada de muito novo, né? Ele reafirmou as suas posições. O principal é que deixou a porta aberta para a diplomacia, de que quer avançar na diplomacia. Então, vamos torcer para que esse caminho realmente se aprofunde, porque até agora nós estamos num impasse, né? Né? A gente vê que está testemunhando um momento histórico, regras mantidas desde o final da Guerra Fria parecem estar sendo colocadas em jogo agora. Apesar do discurso até mais pacífico que a gente viu de Putin mais cedo, ele também criticou a rejeição dos países ocidentais nas principais exigências que ele tem levantado. Disse aí que, infelizmente, não recebeu uma resposta construtiva e, como o senhor acabou de destacar, então, não veio agora, no caso, na fala do presidente Joe Biden. Queria entender melhor, professor, quais que são essas exigências para dar fim aí ao conflito e como que isso deve caminhar daqui para frente. O principal problema para a Rússia é a expansão da OTAN, né? Que isso é uma coisa que eles não entendem. A OTAN era uma aliança militar da época da Guerra Fria contra a União Soviética, né? Então, acabou a União Soviética, acabou a Guerra Fria, eles imaginavam que a OTAN diminuiria, encolheria ou desapareceria, né? Agora, ao contrário, a OTAN não só diminuiu, como se expandiu e em direção à Rússia. E isso eles veem como uma ameaça muito forte. Eu falo russos, eu estudei lá há muitos anos, então eu conheço muito o clima lá. Isso vem antes do Putin, tá? Desde a época do Yeltsin, a partir de 97, quando ventilaram essa ideia, e em 1999 começaram a expandir. Na época do Yeltsin, que era mais pró-ocidental, os russos também levaram um choque. Ué, mas como? Uma aliança militar da época da Guerra Fria vai se expandir em direção a nós? Então, esse é o grande problema para os russos. No meio dessa discussão toda, professor, a gente ouviu muito falar também em uma histeria do Ocidente. Eu queria aproveitar para saber se você vê esse recuo, por exemplo, da notícia que a gente teve mais cedo, de que algumas tropas voltaram para suas bases, foi algum tipo de estratégia para constranger os líderes do Ocidente e também entender se essa guerra de comunicação, como é que ela costuma funcionar, porque o que a gente acompanha aí da história, ela costuma anteceder guerras de fato, né? Você falou bem, guerras de comunicação. Na verdade, esse é um jogo de xadrez entre os dois lados, né? O Putin, eu acho que hoje ele fez um movimento que, ao mesmo tempo, denota uma certa boa vontade, mas foi uma retirada parcial, pequena, né? Que pode ser terminada a qualquer momento. Então, ele pode atuar. E, do outro lado, os Estados Unidos também, o que os russos chamam de histeria, na verdade, eu acho que é uma tática proposital. Os americanos, Biden, eles estão afirmando, já vem há não sei quanto tempo afirmando que a invasão é iminente, e de diferentes maneiras. Ele fala, então ele vai fazer uma falsa invasão, vai usar tropas russas para... Eles vão dando diversas maneiras de ataque como uma forma de depois impedir o Putin de utilizar essas maneiras. Se o Putin utilizar essas maneiras depois de ter sido avisado pelo Biden que faria, então isso o desmascararia, né? Então nós estamos num jogo de xadrez aí entre dois cachorros grandes e que, na minha opinião, tem que ter um pulo qualitativo nisso. Os dois lados, eu acho que tem razão e suas deficiências. Os dois lados têm razão. A questão da expansão da OTAN é problemática. Nenhum país gosta de ter uma aliança militar vindo para cima de si. Por outro lado, a soberania da Ucrânia não pode ser tocada também. Então, a partir disso aí, tem que se dar um pulo qualitativo e que se aceitem concessões dos dois lados, né? O que está sendo muito difícil, porque estão todos os dois lados muito radicalizados. A gente teria algum exemplo do que seria esse pulo qualitativo? Porque realmente, sem ter a questão da cessão, duas questões importantes dos dois lados, a gente fica confuso acompanhando de fora, né, professor? Olha, se fala muito da Ucrânia adotar o modelo da Finlândia, que é de um país neutro. Essa seria uma boa solução, né? País neutro e, claro, com garantia dos dois lados da sua segurança. Essa seria uma solução. Mas o que dificulta é que os ucranianos, por incrível que pareça, colocaram na Constituição, em 2019, eles colocaram na Constituição da Ucrânia de que a entrada na União Europeia e na OTAN, né, é uma política que tem que ser implementada. Então, isso dificulta esses movimentos, né? Eu tenho imaginado ultimamente que talvez a saída acabe
sendo por caminhos informais. De alguma maneira se faça um ajuste, tipo a crise dos mísseis em 1962, né? A crise dos mísseis de Cuba, foi resolvido sem nenhum acordo escrito, né? Foi um acordo informal de que a União Soviética retiraria seus mísseis de Cuba e os Estados Unidos não mais invadiriam Cuba para derrubar Castro, né? E retirariam os mísseis da Turquia, né? Que estava ali no quintal da União Soviética. E assim foi feito, os dois lados fizeram e a questão foi resolvida assim. Talvez tenha que se partir para esses mecanismos informais em que haja concessões que são feitas, na verdade, mas mantendo as aparências. E tem sinais de que isso possa acontecer nos próximos dias ou semanas, ou é uma questão mais a longo prazo? Não, sinal concreto não há. Eu estou aventando aqui, você me pediu, né? Claro. Possíveis soluções. A solução melhor, eu acho que seria essa da neutralização da Ucrânia, país neutro, e com garantia de segurança dos dois lados. Mas aí tem aquele problema da Constituição, né? Se o presidente propuser isso lá, ele pode até sofrer impeachment. Então, por isso que eu acho que, de repente, vai se partir para um canal informal, entendeu? Ele não pode falar isso diretamente. O embaixador da Ucrânia na Grã-Bretanha, há uns 3 dias, chegou a aventar esse tipo de solução, mas aí no dia seguinte ele teve que voltar para trás. O presidente deu um puxão de orelha lá por causa dessa coisa na Constituição. Justamente, ele recuou ali na declaração, mas tem uma questão ainda, professor, que eu queria entender relacionada à Rússia reconhecer ou não umas regiões separatistas que existem ali na Ucrânia. Como que isso pode afetar a situação atual? Assim, eu acho, às vezes me perguntam, você acha que a Rússia vai invadir a Ucrânia? Eu acho que o plano do Putin não é invadir a Ucrânia, porque vai ser muito custoso mesmo em termos de dinheiro, sangrento, etc. Vai alienar os ucranianos. A ideia dele é conseguir concessões do Ocidente, né? Agora, se não conseguir concessão nenhuma, aí eu acho que ele vai apertar um parafuso um pouco. E antes de fazer uma invasão, eu acho que uma medida que ele poderia fazer é reconhecer aquelas repúblicas que estão em rebelião na Ucrânia, né? A parte leste, que é formada por maioria de russos étnicos, né? Que estão em rebelião, e formaram 2 repúblicas rebeldes lá, né? Que não aceitam o governo central. De repente, a Rússia reconhecer diplomaticamente, né? Como realmente novos estados, e isso aí vai dar um outro peso na coisa, sem ter que invadir. Professor, só para a gente fechar aqui a nossa conversa, a gente sabe que amanhã o presidente Bolsonaro vai se encontrar com Putin e vários especialistas têm considerado aí essa viagem como sendo de alto risco, tendo em vista que pode ter um impacto negativo para outros projetos do governo, principalmente todo aquele esforço que os militares têm feito para alinhar o Brasil à OTAN. Queria, para fechar, só que o senhor explicasse um pouquinho essa relação e como que um possível deslize de Bolsonaro poderia afetar essas discussões. Olha, meio brincando, meio sério, eu estou com saudade do Fernando Henrique e mesmo do Lula, porque se eles fossem presidentes, talvez fosse uma grande oportunidade para o Brasil servir de uma espécie de mediador entre esses dois lados que não estão tanto raiva um do outro, que de repente seria bom aparecer um tertius, né, um terceiro que fizesse alguma forma de intermediação positiva. Mas como o Bolsonaro não tem muita experiência em política externa, é até perigoso isso. Então, eu acho que o mais certo é o que ele está sendo aconselhado a fazer mesmo, manter um low profile, né, um perfil baixo, não se meter muito nessa questão e defender os interesses lá econômicos que ele diz que foi lá tratar de fertilizantes, etc., que é uma coisa meio estranha, né? Porque quem deveria tratar disso seria a ministra da Agricultura, que nem está lá, né, por acaso. Ela teve Covid e não pôde